respeitamos muito a equipe do Figueirense, mas a equipe está preparada aí para um grande jogo. Santos vende Veloz Renato para o Shandong da... É o que eu também tava vendo, vim conversar Como isso, cara? Pois é, ué. Ó, chama o Dagoberto aí, chama o presidente, pô. Aí já virou o quê também aqui? Bom, aqui com o Dorival Júnior, técnico do Santos. Júnior, então, primeiro Congresso Mundial de Futebol Mental online, falando sobre os aspectos mentais do futebol. Eu queria que você, que é dono de tantos títulos, aí desse uma introdução do que significa a cabeça, a cuca do cara dentro de campo. Hoje o aspecto físico é muito valorizado, o tático talvez seja o mais valorizado, mas pouco se fala da cabeça. O que é que conta para o jogador, até para todo o elenco, até para o treinador, para o coach, né? O aspecto mental, né? O que é que isso conta dentro de uma competição? É um prazer poder estar participando do primeiro congresso online de futebol mental. O lado emocional ele tem um peso muito maior do que muitas pessoas imaginam no esporte. De um modo geral, o futebolista principalmente, ele não tendo uma base consolidada desde a sua infância, da sua maturação, o crescimento dele como profissional, é natural que em determinados momentos o lado emocional tenha um peso considerável na sua tomada de decisões. Eu acho que às vezes o profissional não entende que no elenco como o nosso, grande, às vezes a gente tem que tomar algumas posições que eu não gostaria de tomar. Por quê? Porque eu tenho filhos e eu sei o que representa para cada um, para cada profissional, para cada ser humano não estar presente numa partida, numa decisão como essa. Presente que eu falo lá dentro, vestir a camisa e de repente estando ali próximos de todos nós. Então a vocês que ficaram de fora, mas que foram muito importantes ao longo desse período todo aí, de preparação dessa equipe, para que a gente pudesse estar chegando a um momento como esse. Moçada, não é qualquer equipe que atinge uma condição como essa, não. Eu já falei para vocês algumas vezes, essa equipe tem qualidades, essa equipe tem condições de poder estar brigando por títulos nacionais. E tem momentos que a gente tem que dar uma definida na vida da gente, naquilo que a gente quer realmente. Essa equipe está sendo preparada para chegar em um momento como esse. O ano passado nós já tivemos uma oportunidade e ficamos muito próximos de mais um título nacional. E nós estamos nos preparando para um salto ali na frente. E nós vamos contar com cada um de vocês. E é essa postura que nós tivemos hoje, de uma equipe que soube reconhecer o valor do adversário, que deu um passo atrás para que pudesse dar um salto ali na frente. Nós definimos a partida em um lance, mas em um lance de 90 minutos, porque houve uma doação muito grande para que o resultado acontecesse. Foi a primeira equipe que nos envolveu dentro da nossa casa. Foi a primeira equipe que teve mais posse de bola. Foi a primeira equipe que concluiu mais do que a nossa equipe. Porém, é um trabalho de 4 anos. E essa equipe, ela não tem 1 ano e 4 meses de formação. Então, vocês têm um valor muito grande por terem chego em 3 decisões, coisa que nenhuma equipe chega. Tá? As definições, elas passam a ser muito mais difíceis em momentos oportunos dentro de uma partida. O atleta carrega isso consigo. Ou você atinge uma maturidade respaldado por uma base emocional adquirida ao longo da sua vida, e esse lado vai lhe ajudar e muito no desenvolvimento da sua carreira, principalmente em momentos oportunos, em tomadas de decisões que possam ser importantes em momentos de uma competição, de uma partida, e no principal, que seria no desenvolvimento de uma competição de médio e longo prazo, como a que temos disputado aí ao longo dos anos com o futebol brasileiro.
Então, se emocionalmente você se encontra equilibrado, é natural que o teu rendimento, que o seu alcance por resultados, ele tenha um ganho e com certeza lhe deixe muito mais preparado para que você consiga atingir esses grandes momentos. Ô Dorival, e ficou muito famosa no Brasil aquela história sua com o Neymar. Eu não quero voltar nos meandros daquela história, mas é uma coisa que todo mundo fala, e hoje qualquer entrevista do Neymar que você ouve, ele diz que aquilo foi um divisor de águas na carreira dele, que ele era um antes e um depois, e te agradece muito por isso, tendo você um cara que é treinado pelos melhores do mundo, tendo você talvez como grande treinador da carreira dele. Em que momento um gênio, um fora de série como o Neymar, precisa de uma intervenção de alguém de fora, e de que maneira que essa intervenção deve ser feita, Júnior? Você que trabalha num futebol de alta competitividade, com ídolos, onde a competição por fama, por salário, por jogar melhor, enfim, onde a competição em si é uma coisa brutal. De que maneira a abordagem mental deve ser feita com um jogador do nível de um Neymar, por exemplo? Os jogadores são heterogêneos, as pessoas são heterogêneas naturalmente, cada um tem uma maneira, uma abordagem, aí depende muito da sensibilidade de quem esteja comandando. Não são todos os jogadores que você possa fazer, de repente, uma abordagem no meio do grupo, você tem que tirá-lo de lado. Outros já necessitam de uma instigada, de uma mexida no meio de todo mundo, para que ele sinta que todos estão ou estarão cobrando uma nova atitude. Então você tem que ter esse momento, você tem que ter essa condição de poder avaliar a forma, a maneira como você deva ter essa aproximação e fazer essa abordagem com um profissional. É dessa forma que eu penso, que eu imagino. Tenho tentado melhorar em muitos aspectos a própria conduta, né, de alguns profissionais, justamente muito mais orientando e buscando conversar para que você possa preencher de uma maneira ou outra e fazer com que esse atleta se sinta confiante, para que o lado emocional dele, se mostrando presente, ele esteja muito mais adaptado e muito mais preparado para viver uma situação complicada, difícil, de uma tomada de posição dentro de uma partida, o que será e possa gerar ali uma jogada importante para a definição de um resultado. Dorival, a gente vê agora, e o Brasil inteiro vê, é impossível não ver uma mudança de atitude mental na seleção brasileira de futebol com a entrada do técnico Tite. Eu sei que vocês têm um jeito de trabalhar muito parecido, tem até uma sintonia, uma amizade pessoal, mas sobretudo um jeito de trabalhar muito possível. O jeito tático do Dunga jogar não era um jeito tão diferente do Tite. Ele mudou, é claro, um tipo de flutuação do Neymar, alguma coisa no meio campo, mas basicamente a estrutura se manteve. Aliás, não há muita novidade tática no mundo, né? Você que gosta muito de analisar taticamente, você e o Lucas Silvestre, seu auxiliar, podem dizer bem isso, né? O que é que o Tite mudou então, Dorival? Mudou o mental dos jogadores? Deixou eles mais livres? Parece que ficou um ambiente mais leve. O que é um ambiente mais leve numa seleção brasileira? Como conter egos numa seleção brasileira em que os jogadores são verdadeiras empresas? Um ganha milhão, outros milhões, às vezes um não conversa com o outro. Como segurar aqueles egos e fazer todo mundo ficar feliz e jogar bola? A grande maioria dos atletas profissionais de ponta, e principalmente atletas selecionáveis, eles apresentam um estado emocional muito mais equilibrado do que se vê com a grande maioria dos atletas de futebol, de um modo geral, dentro dos seus clubes. Time campeão é isso. Eu já falei isso e vou enfatizar, não depende só de um jogador. Eu tive a felicidade de fazer o gol que nos garantiu o título, mas esse é um título de um elenco, de um coletivo, dos funcionários, de todos aqueles que nos ajudaram. Parabéns a todos, desfrutem desse momento, aproveitem a família de cada um. Obrigado aos fisioterapeutas, obrigado Joel, quero agradecer como no início aqui nós fizemos, quero agradecer a cada um dos companheiros que treinaram, esperançosos de jogar essa final. Então, com esses atletas, é natural que você tenha uma postura, um posicionamento bem diferente
daquilo que você, de repente, desenvolva dentro de um clube. São atletas que possam e podem ser cobrados, que podem ser instigados, que podem ser desafiados, e aquele momento vivido pela seleção brasileira, naturalmente, necessitava da postura amiga de um treinador, ali muito mais orientando, organizando, equilibrando ou reequilibrando um grupo que é um grupo até jovem, e estando eles juntos, vivendo um momento como esse, dentro de uma seleção brasileira, sofrendo uma cobrança muito forte em todos os aspectos da mídia de um modo geral, se sentiam um tanto quanto perdidos naquela situação. Porém, eu acho que a maior participação do Tite, além naturalmente dos trabalhos táticos implementados, da forma de desenvolver o dia a dia, foi justamente passar essa tranquilidade, esse equilíbrio, voltando a ter esse equilíbrio, para que essa equipe se reencontrasse e esses grandes jogadores pudessem produzir dentro das suas melhores condições. Eu vi essa como sendo a principal mudança de uma equipe que tem e que já havia mostrado individualmente ótimos valores, porém ainda não encontrando aquela melhor condição de poder buscarem atingindo grandes partidas, fazendo grandes resultados. Eu acho que esse foi o principal ponto atacado, trabalhado ao longo desse período. O que deu para sentir é que, a partir do momento que encontraram esse equilíbrio, os resultados passaram a acontecer, individualmente cada um produzindo dentro das suas melhores condições, o conjunto num todo acabou ganhando e os resultados principalmente apareceram de uma maneira muito mais natural. Bom, Dorival, já para a gente ir finalizando essa entrevista aí, que eu aproveito para te agradecer, e qual a importância do torcedor comum, do cidadão comum que acompanha o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, a seleção brasileira, o Chelsea, o Barcelona, o Real Madrid, enfim, que acompanha o futebol, qual a importância do mental, do aspecto mental, Júnior, que eu posso chamar de Júnior porque é também amigo pessoal, dentro da vida dele, em que ele pode se modelar no futebol. Eu vou repetir para ficar mais simples. Quais os aspectos mentais do futebol, dos jogadores e do próprio treinador que o cidadão comum, o seu Zé, a Dona Maria, pode se modelar e levar para a vida dele, para ter uma vida mais plena, mais presente, mais de fortaleza, mais de resiliência. Queria que você falasse um pouco disso e já ir agradecendo e muito a sua presença. Espero aí sua resposta final. Um grande abraço. De um modo geral, o esportista brasileiro, ele não se atenta para a importância da preparação emocional, da preparação mental, principalmente dentro do futebol, onde a grande maioria dos nossos atletas, eles vêm de uma classe menos favorecida, onde não há possibilidade e não encontram condições para que tenham uma sustentação harmônica das suas famílias, das entidades que necessariamente estariam ali presentes, dando a oportunidade para que esses garotos pudessem alcançar um equilíbrio emocional e mental, para que tivessem um desenvolvimento dentro de uma normalidade das suas carreiras. Não acontecendo isso, é natural que esses jogadores cheguem muito mal preparados aos seus clubes, e também dentro dos clubes não acontecem essas correções. A partir de um determinado instante, esse garoto se torna profissional e ele carrega consigo todas as dificuldades, todos os problemas vividos desde a sua infância. Em momentos importantes, em momentos decisivos, em momentos em que o profissional tenha que tomar uma atitude, é natural que o lado emocional, tendo um desequilíbrio, as coisas passem a serem muito mais difíceis, muito mais complicadas. Esse talvez seja o ponto mais importante do esportista brasileiro de um modo geral. É a pouca atenção dada à sua preparação emocional
a sua preparação mental desde o momento em que ele comece a ter um crescimento, desde o momento que ele atinja a primeira infância e passe a ter a necessidade de poder buscar uma estruturação como pessoa, como ser humano, como cidadão. Primeiro Congresso Mundial de Futebol Mental, um programa desenvolvido especialmente para você com os maiores nomes do futebol. E olha só, além de você poder assistir a nossa transmissão gratuita do dia 20 ao dia 26 de março, o Congresso não para por aí. É possível assistir no seu tempo e quantas vezes quiser, adquirindo o nosso plano Ouro ou Prata. O plano Ouro é o nosso pacote completo com 21 super entrevistas e adquirindo agora você garante bônus exclusivos. Confira os bônus do plano Ouro. Um bate-papo exclusivo com a Marta, que foi eleita 5 vezes melhor do mundo. Um bate-papo exclusivo com o Nando Tunes, que é irmão do Zico e o primeiro jogador anistiado do Brasil. Tem também um podcast do Cláudio Zaidan, falando com exclusividade sobre futebol mental. No Plano Ouro, você pode emitir o seu certificado de participação no Congresso. O livro A Bola e o Verbo, de autoria do Rodrigo Viana, é também um bônus do Plano Ouro, mas atenção, válido somente para os 100 primeiros. O e-book Futebol Quântico segue também como bônus no Plano Ouro. Ele traz o melhor treinamento mental com os ensinamentos, dicas e técnicas dos maiores atletas mundiais. E para complementar a lista, temos um grupo oficial no Facebook, um espaço reservado para interação sobre os assuntos relacionados ao Congresso. Todos estes bônus, se somados, resultariam no valor acima de R$3.000. Então aproveite! Hoje eles estão inteiramente grátis no Plano Ouro. Adquira o Plano Ouro por apenas 12 vezes de R$ 74,10 ou R$ 741 à vista. Além do Plano Ouro, no Plano Prata você pode adquirir cada entrevista separadamente por apenas 12 vezes de R$ 8,18 ou R$ 81,75 à vista.